Você irá ouvir agora a mensagem de um propagador. Deus é glorificado em nós quanto mais nós nos satisfazemos. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, logo no seu início, quando da formação do homem, ela diz no seu capítulo 1, no seu versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando você opta por caminhar com ele, você vai refletir a presença dele. Você vai ser a imagem dele. Você vai glorificá-lo. Quanto mais sinceros nós estivermos para Deus, mais a contrapartida de Deus ele vai se refletir nas nossas imagens. É talvez o mistério mais glorioso da Bíblia, que quando você passa a refletir, você passa a colocar esse texto em prática, você literalmente está à imagem e semelhança de Deus. Se você me perguntar, mas com todos os meus erros e todos os meus pecados eu consigo refletir a imagem de Deus? A resposta é não. Você não consegue refletir. Você não consegue refletir o Todo-Poderoso em sujeira. Você não consegue refleti-lo em práticas erradas, em estilo de vida errado. Não, você não consegue. Somente com a conversão a Jesus Cristo você passa sim a refletir a imagem de Deus. Por alguns instantes você pode refletir ser a criatura de Deus. Criatura, porque você tem cabeça, 2 braços, 2 pés. Isso são peculiaridades físicas de como Deus é. A imagem de Deus. Entendeu? Então, a imagem de semelhança, como está lá em Gênesis 1:26. Mas você começa a refleti-lo a partir do momento que você começa a satisfazer-se em tudo nele. Esse é um grande propósito, é o grande propósito de Deus para a criatura. E Deus, proporcionou sim um meio para que você possa refleti-lo. Esse meio é Jesus. Quando você começa a fazer dos seus passos que vão na direção de Jesus, você começa a reluzir esse texto de Gênesis 1:26. Por quê? Você começa a pôr em prática, começa a sentir o texto anterior que eu falei sobre do Salmo 116, que tomarei o cálice da salvação. O cálice da salvação é justamente isso, que é você estar reluzindo a Deus. Você é um filho de Deus autêntico, genuíno. Você começa a brilhar. Evidente que eu não estou falando que você vai ser Deus. Você não é Deus. Você reflete. Se você olhar para um espelho, você vai ver a sua imagem refletida. Mas aquilo que está no espelho não é você. Então você não vai ser um Deus. Você vai refletir o próprio Deus. São poucas as pessoas que não têm energia elétrica em suas casas. Por isso, até é difícil entender textos bíblicos como este que serve de base para a nossa meditação. A diferença entre a noite e o dia não é mais tão marcante como era nos tempos bíblicos. De qualquer forma, algumas características da noite ainda são bem compreendidas. É no escuro que os ladrões e os assassinos se escondem. É de noite que os viciados em bebidas e em tóxicos parecem ter mais vontade de cometer seus excessos. Ao contrário disso, é de dia que as pessoas em geral trabalham. É de dia que sai à rua quem não tem nada a esconder. O versículo bíblico diz que os cristãos são da luz e do dia e não da noite e da escuridão. Ou seja, os cristãos têm uma vida transparente, não têm o que esconder. Por isso mesmo os cristãos estão sempre preparados para o momento em que Cristo voltar. Será que é possível alguém ser assim? Será que você e eu não temos algo a esconder? Realmente, por si só, ninguém poderia se expor à luz do dia. Mas Jesus Cristo, Salvador, nos dá o perdão e faz com que nossa vida seja purificada de todo o mal. Com Cristo, somos da luz e do dia. Caro ouvinte, você que me escuta, você que escuta as propagações destas transmissões, você já deve ter percebido que o nosso principal intuito não é resolver o seu problema pessoal. Isso cabe a você. Isso cabe a você andar com sabedoria.
Nós não vendemos ilusões. Nosso principal intuito é ligar você até Deus, é ligar você ao Criador do Universo, é lhe dar ciência de um grande caminho a ser percorrido com o próprio Criador, com a morte de Jesus Cristo na cruz, para que você pudesse ser salvo. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso interesse, essa é a nossa propagação. Segundo especialistas, devemos beber pelo menos 2 litros de água por dia. Isto pode reduzir o risco de ataque cardíaco, dar à nossa pele uma cor saudável e ajudar a perder peso. Quando fazemos exercícios ou vivemos num clima quente ou seco, devemos beber mais água. Mesmo quando não temos sede, devemos beber água. No sentido espiritual, a nossa sede também existe. Quando estamos secos espiritualmente, precisamos nem que seja uma gota da palavra e do conhecimento de Deus em nossas vidas. A nossa sede de Deus torna-se evidente quando temos consciência do nosso pecado e da nossa necessidade espiritual. Se você está sedento quase à morte, saiba que a sede de Deus só pode ser saciada por Jesus, a água viva. Esse é o motivo que faz com que nós ecoemos a nossa voz, para que ela chegue até você, para que você tenha ciência dessa grande mensagem, que é tempo de você se ligar a Deus, que é tempo de você abandonar a sua vida antiga, é tempo de você se converter a Jesus, é tempo de você plantar no seu coração uma grande semente, uma semente de vida, uma semente que vai, sim, fazer com que você seja abençoado após você aceitar o Senhor Jesus. Sim, essa semente existe, essa semente é o objetivo das nossas transmissões, é a forma que nós encontramos para nós mesmos agradarmos o nosso Deus. Nós acreditamos que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós mesmos acreditamos, eu mesmo acredito que Deus é capaz de abençoar sim poderosamente a sua vida, mas eu não posso ser irresponsável de não lhe notificar que primeiro você precisa aceitar o grande evento. O grande evento você não pode deixar de buscar a Deus se não for através do seu Filho Jesus. Esse é o intuito das nossas transmissões, esse é o objetivo do propagador, e é com esta visão, com esse sentimento, que nós vamos encerrar mais uma transmissão, desejando que Deus venha alcançar sua vida, venha alcançar sua família, e que você possa ter, depois de ouvir isso, momentos de reflexão, e que você possa dar passos na busca do seu Criador. É o que eu desejo a você e o abençoo em nome de Jesus. Até a próxima. Os fariseus e os professores da lei o criticavam, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e come com eles. Lucas 15:2. Jesus foi acusado por ter curado um cego no sábado. Por ocasião do seu julgamento, Jesus afirmara ser o Cristo, o Filho de Deus. Diante dessa afirmação, os professores da lei o acusaram e condenaram como blasfemador. Em Lucas, Jesus concorda com a acusação dos professores da lei. Ao contar as parábolas da ovelha perdida e do filho pródigo, o mestre está afirmando ser verdade que ele se mistura com gente má e come com eles. Diz mais: haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. O pecado tem a capacidade de afastar o pecador cada vez mais de Deus. Quem peca exclui-se da graça de Deus. E quando o pecado se torna consciente, as pessoas envolvidas costumam distanciar-se de Deus ao invés de aproximar-se para buscar alívio e perdão. Por essa razão, elas precisam ser alcançadas com esta boa notícia.
O Salvador veio ao mundo justamente para buscar e salvar o perdido. Esta é a doçura do Evangelho. É por isso que Jesus se mistura com gente de má fama e come com eles. Todos, grandes e pequenos pecadores, precisam de Jesus. Envie seu e-mail e torne-se também um propagador. Propagador@gmail.com